Então, nossa aula de hoje vai ser sobre circunferência e círculo. Mas o que é isso, né? Círculo é uma figura redonda que tem um centro, que geralmente a gente vai chamar ele pela letra O, e todos os pontos aqui estão à mesma distância desse centro, e essa distância a gente vai chamar de raio. E qual a diferença de circunferência para círculo? A circunferência é essa parte aqui em laranja, só esse contorno aqui. E o círculo é toda essa região aqui de dentro. Outro segmento importante, além do raio, na circunferência, é se a gente pegar agora e ligar de uma ponta a outra, passando pelo centro. E esse segmento aí, a gente chama ele de diâmetro. O nome desse segmento é o diâmetro. Se a gente for olhar, uma relação que a gente pode encontrar, né? O diâmetro ele tem o tamanho de um raio mais outro raio. Ou seja, o diâmetro ele é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Uma coisa importante que a gente tem que saber é calcular a área e o comprimento da circunferência do círculo. Então, olhando para um círculo, esse círculo aqui, vou dizer que o raio dele é R. A área desse círculo, ou seja, a área aqui desse contorno, a área dele é igual a π vezes o raio dele ao quadrado. Esse π aqui é um número que os matemáticos encontraram que ele é aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional, mas ele é aproximadamente 3,14. E o comprimento da circunferência é o tamanho desse contorno aqui. Então imagine que você pega essa circunferência e passa um cortezinho nela, bem aqui, e pega e estica essa curvazinha até ficar uma reta. O tamanho dessa reta aqui que você vai ter, que a gente chama de comprimento da circunferência, ela vai valer 2π vezes o raio. E esse π aqui é aquele mesmo que eu tinha falado aqui, que vale 3,14. Então, vamos fazer aí o exemplo 1. O que eu vou querer no exemplo 1? Vou pegar uma circunferência. Certo? Vou dizer que ela tem um raio de 2. E primeiro eu quero saber quanto vale o comprimento dessa circunferência. Como a gente acabou de ver, o comprimento da circunferência ela vale 2π vezes o raio, que é justamente o tamanho desse contorno aqui. Como o nosso raio é 2, eu tenho que é 2π vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, que é 4π. Agora suponha que eu não quero o comprimento da circunferência inteira, mas eu quero o comprimento de um pedaço da circunferência que está submetido aqui a um ângulo de 60 graus. Ou seja, eu quero só esse pedacinho aqui que eu estou marcando de rosa. E agora, para fazer isso, basta você usar uma regra de 3 para calcular o comprimento dessa fatia aqui de pizza, né? Então é o seguinte, 360 graus é uma volta completa na circunferência que tem comprimento de 4π, que a gente já viu, né?
Mas agora, eu não quero mais a circunferência inteira, eu quero só 60 graus dela estão para o comprimento que a gente quer. Agora, é só resolver essa regra de 3. Então, se eu cancelar aqui 360 com 60, vão sobrar para mim 1 aqui e 6 aqui em cima. Então, eu tenho que 6 é igual a 4π sobre c. Se eu trocar de lugar o c com 6, eu tenho que c é igual a 4π sobre 6. E agora, se eu cancelar esse 4 com esse 6, por 2, né, vai sobrar 2 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Ou seja, o comprimento que a gente queria é 2π sobre 3. Agora, vamos falar sobre alguns segmentos. Alguns segmentos e retas importantes da circunferência. Duas delas a gente já falou aqui no começo da aula. Que foi? Primeiro, a gente falou que tinha um centro. E o primeiro segmento importante foi aquele que a gente deu o nome de raio. O segundo segmento importante, a gente também já falou sobre ele, que é aquele que é 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Agora imagine que eu tenho uma reta que corta essa circunferência. Essa reta, a gente vai chamar ela de reta secante. E essa parte aqui de dentro, esse segmento aqui, que fica dentro da circunferência, a gente chama de corda. Apenas essa parte aqui que ficou dentro, que eu vou pintar aqui de agora de azul, é a corda. A reta inteira é a secante. Uma coisa importante é que o diâmetro, ele também é uma corda, né? Por sinal, ele é a maior corda que fica dentro da circunferência. E por último, é uma reta que corta a circunferência em apenas um ponto. Se você olhar para essa reta, ela corta aqui a circunferência em apenas nesse ponto aqui. E essa reta aqui, a gente chama ela de tangente à circunferência. Então a reta tangente é aquela reta que só corta a circunferência em um ponto. Sobre a tangente, a gente tem uma coisa que é muito importante para falar sobre ela. Imagine que você está nesse ponto aqui, chamado de ponto A, e você quer chegar aqui nessa reta laranja. Se você quer chegar o mais rápido possível, você vai escolher o menor caminho, né? O menor caminho não é esse, né? Muito menos esse. O menor caminho de eu sair desse ponto aqui e chegar nessa reta é sempre eu vim formando 90 graus com a reta. Esse aqui, ele é o menor caminho. E olha que legal agora. Se eu tenho uma circunferência e tenho agora uma reta tangente, vou desenhar aqui uma reta tangente, nesse ponto aqui. Imagine agora que você quer sair do centro da circunferência e quer chegar nessa reta. Eu não sei, por exemplo, quanto vale essa distância aqui, de sair daqui e chegar aqui. Mas eu sei com certeza que essa distância em azul é maior que o raio. Eu também não sei quanto vale essa distância aqui, mas eu sei com certeza que ela é maior que o raio. Assim como se eu desenhar uma distância bem aqui. A menor distância que tem é eu sair daqui e vir para cá, que é o raio. Ou seja,
A menor distância entre esse ponto aqui e essa reta é justamente o raio. E como ele é a menor distância, como a gente viu aqui, né? Aqui tem que formar 90 graus. Isso aqui é muito importante. Se eu tenho uma reta tangente e eu ligar do centro para esse ponto aqui, que a gente chama de ponto de tangência, sempre vai formar 90 graus. Então agora, vamos resolver um exercício sobre isso que a gente acabou de ver, que é o exemplo 2. O que a gente tem? A gente tem essa circunferência de centro O, tem esse ponto P aqui fora, tem a reta tangente à circunferência, tem que esse tamanho vale 10 e que esse tamanho vale 8, e a gente quer saber qual o valor do raio. Uma boa ideia quando você tiver uma reta tangente é sempre ligar do centro da circunferência para o ponto de tangência. No caso, a gente acabou de ver que essa reta aqui tem que formar com a reta tangente um ângulo de 90 graus. E, como eu estou ligando do centro a um ponto na circunferência, essa distância aqui é o raio da circunferência. Agora, para terminar a questão, eu só preciso usar um teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Assim, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo da figura, o que a gente tem? Tem que r ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então a gente vai ter que r ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64, dá igual a 10 ao quadrado, que é 100. Então, r ao quadrado é igual a 100 menos 64, que dá 36. R quadrado é 36. Como r é o valor positivo, eu posso tirar a raiz dos dois lados. E aí eu encontro que o r vale raiz de 36, que é 6. Então, para terminar aqui, vamos fazer uma observação sobre a corda da circunferência. Então, eu tenho aqui a circunferência, vou traçar uma corda, colocar o centro da circunferência aqui, ó. E uma coisa importante é que quando eu ligar desse ponto O, formando 90 graus para essa corda, como está aí, formando aqui 90 graus, esse aqui vai ser o ponto médio da corda. Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. Mas por que isso acontece, né? Se eu ligar daqui para cá, então, se eu traçar daqui para cá, esse tamanho aqui é igual ao raio da circunferência. Mesma coisa para cá, também é igual ao raio. Então, esse daqui mede o raio, e esse tamanho aqui mede raio também. Ou seja, esse triângulo aqui que a gente formou, ele é isósceles. Se ele é isósceles, a altura dele vai dividir o outro lado ao meio. Então, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula de circunferência também. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.